Hoje nós vamos falar sobre uma das variáveis mais importantes do treino para hipertrofia, que é o volume de treino. O que é isso? Uma analogia é que o volume de treino seria como se fosse, por exemplo, a dose do remédio. Então, hoje na literatura científica, a gente já sabe que o treino é, na verdade, tratado como um remédio para diversos tipos de condições, depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas de forma geral, e é importante, obviamente, também para a parte estética. E o ponto aqui é que se a dose desse treino for baixa, a gente não tem um resultado, mas se ela também for muito alta, a gente também acaba colhendo muito mais prejuízo do que benefício do exercício. O volume de treino dentro da literatura científica, ele pode ser metrificado de algumas maneiras diferentes, mas para a gente aqui hoje a nível didático, a gente vai considerar o volume de treino como o número de séries por grupamento muscular. Então vamos supor que a gente pega ali 3 exercícios: agachamento, cadeira extensora e leg press, e a gente faz 4 séries de cada um. Pensando, por exemplo, que todos esses exercícios vão trabalhar o quadríceps, a gente teria um volume de treino de 12 séries para o quadríceps nesse exemplo hipotético. Então vamos lá, como é que a gente sabe se está treinando de mais ou de menos e se aquele volume está adequado ou não? Quando a gente pega a literatura científica, o que é recomendado ali nos guidelines é de 12 a 24 séries por grupamento muscular. Mas você vê que é uma faixa bem grande, então isso vai variar de acordo com qual grupamento muscular a gente está falando, com o nível de condicionamento do indivíduo, se é um músculo maior ou um músculo menor. Qual é a prioridade também daquele indivíduo, tanto do ponto de vista funcional, do que ele precisa treinar mais, mas também às vezes de uma parte estética do que ele quer treinar mais. Então, mulher, por exemplo, é muito comum querer desenvolver mais quadríceps e glúteo, o homem acaba focando mais em bíceps, em tríceps, em peitoral. Então, dentro de um planejamento de treino, o volume de treino desses grupamentos que você quer dar ênfase precisa estar maior para estar coerente com seu objetivo. E o que acontece? O treino ele é tão bom que mesmo que você não faça de uma forma adequada, não faça de forma controlada, você vai ter resultado. Então, você entrou na academia, você está minimamente ali mantendo uma frequência de 3, 4 vezes na semana, você vê diferença em relação à composição corporal, um pouquinho mais de músculo, um pouquinho mais de gordura. Então, ainda ali que talvez fique longe do que você está buscando, alguma diferença você vai ver. Mas o que acontece? Depois de algum tempo já frequentando a academia, é normal que você vai acabar estagnando se você não tem um controle melhor do que é o seu volume de treino. E aí o que acontece? Para a gente conseguir quebrar esse platô, naturalmente a gente vai precisar ter atenção a esse volume. E o que a gente sabe hoje em dia? Que é super importante que exista uma progressão desse volume, ou seja, que gradativamente a gente vá conseguindo aumentar. Só que antes de pensar em aumentar o volume, o que a gente precisa pensar? Em aproveitar de fato cada série, cada repetição daquele exercício. Então, em uma fase inicial de treino, o fator mais importante é de fato dominar técnica de exercício, investir em alongamento e mobilidade para ter uma amplitude completa de movimento, ganhar força, para que de fato essas 10, 12, 16 séries semanais que serão propostas, a gente consiga de fato extrair o máximo daquilo. Porque se a gente pega ali um treino padrão de academia e você faz essa contagem do número de séries, você vê que às vezes muito facilmente chega a 30, 35 séries por grupamento muscular, e esse é um volume já considerado bem grande, e aí naturalmente você não vai conseguir responder aquele volume, ou então você pode até responder, mas porque você não está aproveitando todas aquelas séries. Então, de 30 séries, por exemplo, que você está fazendo, só 15 de fato você consegue ter um bom desempenho, um bom ganho de força, uma boa execução, uma boa concentração para executar o exercício. E aí, nesse contexto, percebe que começa a criar uma bagunça, que por mais que você esteja tendo algum resultado, você não sabe o porquê nem como você está tendo aquele resultado. Então, a gente ter esse controle do volume de série é fundamental, mas principalmente pensar primeiro em aproveitar aquelas séries que estão sendo executadas. Então, um caso muito comum que a gente consegue entender melhor o que seria de fato aproveitar essas séries é você lembrar de um dia que você foi treinar com alguém que é mais avançado que você. Então, um amigo, algum professor seu que você foi treinar, e ali percebe que às vezes você fazendo 2, 3 exercícios, você já tem ali uma fadiga bem importante, você já está com um pump maior também, você vê que você pegou cargas que você nunca conseguiu pegar, e você vê que talvez aquilo
já seria o suficiente para aquele dia. Só que quando você treina sozinho, às vezes vai 6, 7, 8, 9, 10 exercícios e você não chega à sensação que você chegou fazendo 3, 4 exercícios bem feitos. Então isso eu vou frisar bastante, a importância de aproveitar bem as séries, porque se não aproveitar bem as séries, você pode estar até com volume adequado, mas não vai dar o resultado esperado. Então, beleza. Agora que você entendeu já que o volume é importante e que a progressão desse volume é importante, se você pegou seu treino aí e contou, estava fazendo, por exemplo, 12, 15 séries de peitoral, você sair de 12, 15 séries para 24, 25 séries necessariamente é melhor? A resposta é não, porque o aumento desse volume precisa ser gradual dentro da sua capacidade de resposta e recuperação. E aí, esse aumento a gente faz como? A cada 4, 6 semanas, a gente aumenta cerca de 20% desse volume de treino. Então, são aumentos graduais e frisando, dentro da sua capacidade de resposta e recuperação. E muitas vezes, com uma rotina corrida de trabalho, às vezes restrição de sono, tem a galera que gosta de beber, e, enfim, fatores que vão atrapalhar a sua recuperação, nem sempre a gente vai conseguir sustentar esse volume maior. Então, acompanhar como é que vai ser a resposta do físico e do desempenho frente a esse aumento de volume é fundamental, porque, como eu falei, não é só aumentar o volume, é a gente aumentar e conseguir, de fato, um bom aproveitamento das séries. Então, a gente conseguindo melhorar o desempenho no treino, é isso que vai garantir uma maior hipertrofia muscular. Se aumentou o volume, veio muita dor muscular, balançou a imunidade, caiu o desempenho de forma geral, você não conseguiu sustentar as cargas que você sustentava anteriormente, é sinal que esse volume está demais para você e precisa ali ter um ajuste. E não associa diminuir o volume e ter menos resultado, tá? Na verdade, esse volume vai estar sendo trazido para dentro da sua realidade para permitir com que você consiga evoluir. E, inclusive, hoje na literatura a gente tem vários estudos que reforçam esse ponto. Vou deixar um deles aqui embaixo como exemplo, que fazem o seguinte desenho. Então, pega um grupo de pessoas e deixa elas ali 2, 3 meses treinando com um único volume de séries. Vamos supor, teoricamente, 20 séries por grupamento ali de quadríceps na semana durante 2, 3 meses. E o outro grupo vai fazendo um pequeno incremento de volume. Então, a cada ali 4 semanas, aumenta, por exemplo, 2, 3 séries por grupamento. E aí, no fim desse período de acompanhamento, o que a gente observa é que o grupo que foi aumentando esse número de séries teve um resultado melhor. Mas aí, reforçando, para a gente conseguir ter esse aumento de volume de forma sustentável, todo o contexto de recuperação, contexto calórico, sono, álcool, etc., tudo isso precisa estar sob controle. E um relato muito comum também são pessoas que diminuem o volume de treino e acaba vendo uma melhora. E aí não é que o menor volume é melhor, é que para aquela pessoa ela estava com um volume muito grande e agora esse volume menor é o adequado para o nível de condicionamento dela. Uma analogia que eu gosto muito é trazer o volume de treino como, por exemplo, um paralelo em relação a calorias da dieta. Calorias da dieta é algo extremamente individual. Então, se eu dou 2.000 calorias para uma pessoa, ela pode engordar ou ela pode emagrecer dependendo de quem é aquela pessoa. E o volume de treino é a mesma coisa, tem que estar individualizado e adequado de acordo com o indivíduo. Agora que a gente entendeu a importância desse volume, uma outra dúvida que pode surgir é quantas vezes treinar o músculo por semana. Então, vamos supor que a gente fez a sua avaliação, entendemos que você precisa de 15 séries para peitoral para conseguir um bom desenvolvimento. É melhor fazer essas 15 séries uma vez por semana, dividindo ali, por exemplo, em 2 sessões, numa sessão fazendo 7 séries, na outra fazendo 8, ou então dividir 3 vezes por semana fazendo 5 séries num dia, 5 séries no outro e 5 séries no terceiro dia. O que seria melhor para a hipertrofia? Na teoria, a gente sabe que o que vai predominar é o volume semanal, ou seja, é estar com o volume correto, fazer essas 15 séries. Se vai ser em um único dia ou se vai dividir, isso a princípio não teria uma diferença importante. Portanto, quando a gente vai para a prática, é comum a gente observar que às vezes fracionando esse volume ao longo da semana e às vezes treinando, por exemplo, o peitoral 2 vezes por semana ao invés de uma vez só, apesar do volume semelhante na prática, muitas vezes a gente acaba vendo um resultado melhor ao fracionar esse volume. E qual que seria a justificativa para isso? Seria justamente esse melhor aproveitamento.
Quando a gente acaba fracionando um pouco mais esse volume, naturalmente você faz aqui 7 séries num dia, descansa, vai para casa, dorme, no outro dia vai, faz mais 8 séries, mais descansado, bem alimentado, mais concentrado. Então isso tende a ser melhor do que você pegar em um único dia e fazer ali as 15 séries. Isso é uma regra para todo mundo? Obviamente não. Vai depender, mais uma vez, do nível de condicionamento, da rotina, da divisão que vai ser proposta também para aquela pessoa, se isso faria sentido ou não. Então são muitas variáveis para a gente analisar e conseguir determinar qual de fato é tanto o volume ideal daquela pessoa e também qual que é a melhor divisão de treino que vai atender aqueles objetivos. E para fechar, a gente precisa falar de volume de treino para hormonizado e volume de treino para natural, que é um tópico também que está bem emergente hoje em dia aí. Então vamos lá, quando a gente fala de literatura científica, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todas as evidências disponíveis são para indivíduos naturais. Então quando a gente vê determinadas pessoas ali falando, não, esse treino é específico para natural por conta disso ou daquilo, possivelmente ela está distorcendo ali alguma informação, porque por uma questão de ética, os estudos não vão conduzir pesquisas com sujeitos hormonizados. Então não tem como ele falar, não, toma ali 500 miligramas de trembolona por semana e vamos fazer um treino ali e o outro grupo não vai tomar nada para a gente ver o que vai acontecer. Isso não existe. Então toda a parte teórica que a gente tem de treino é embasada em sujeitos naturais. Então o que a gente tem na literatura é super respaldado, super já conhecido quais são as respostas de treino para o indivíduo que é natural. Correto? E aí quando a gente vai falar do indivíduo hormonizado, na verdade a gente precisa entender o que ele vai estar usando de hormônio, a frequência, a dosagem e entender o que aquele hormônio vai ter de repercussão fisiológica a nível de treino, que normalmente é aumento de força, aumento de recuperação, aumento ali de capilarização de forma geral, permitindo também um melhor aporte sanguíneo e, portanto, esse indivíduo vai ter ali o melhor aproveitamento do treino, a melhor recuperação, a melhor performance de forma geral. Então não é que a fisiologia, não é que a teoria do treino muda por conta disso. O que muda é a fisiologia do sujeito que vai ter um aproveitamento melhor, mas a teoria por trás é a mesma. Volume de treino é um tema relativamente complexo, a gente poderia falar horas sobre ele aqui. Eu busquei trazer da forma mais didática possível, espero que eu tenha conseguido agregar. Caso tenha ficado qualquer tipo de dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo te agregou, considere deixar o like e considere se inscrever no canal. E se você quer a minha ajuda para te ajudar durante esse processo de melhorar sua composição corporal, ganhar massa muscular, perder gordura, aqui na descrição também tem as informações da minha consultoria.